A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde a todos. Estamos com os deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal, André Pinotes Batista, do PS, Paulo Edson Cunha, do PSD e Paula Santos, da CDU, para mais A Semana Política, o programa de debate, de análise dos temas principais da semana, numa perspectiva da região, com 3 eleitos pelo Distrito de Setúbal. Hoje temos 3 temas em agenda. André Pinotes Batista foi eleito presidente distrital do Partido Socialista na sexta-feira. Temos ainda o Orçamento do Estado, que continua a ser discutido, negociado entre os partidos, e, por fim, o início do ano letivo, que já arrancou há mais de uma semana e que não tivemos oportunidade ainda de tratar aqui no nosso programa. Para o primeiro tema, vou pedir a André Pinotes Batista que comece. Ele foi eleito presidente da Federação Distrital de Setúbal do Partido Socialista. Aproveito para lhe dar os parabéns e desejar-lhe um bom trabalho, em nome também do interesse da região e do interesse público. André Pinotes Batista, o resultado foi de 92%. Que significado para si, o que é que tem para si esta eleição e o que é que pretende fazer agora com esta confiança que lhe é conferida para os próximos 2 anos a liderar o partido que tem sido o maior no Distrito de Setúbal? Antes de mais, boa tarde ao Paulo, à Paula, ao Francisco e a todo o nosso auditório. Foi um resultado, de facto, muito expressivo. Não há nenhuma forma mais feliz de começar um novo impulso que não seja com a vontade expressa dos militantes do Partido Socialista. Nós tivemos uma lista única pela primeira vez em 14 anos, desde Vítor Ramalho, que não se verificava essa situação, e eu senti, desde logo, e isto não é matéria de domínio público, mas agora que estão fechados os 18 processos distritais no país inteiro, eu entendi que era minha obrigação, por ser lista única, ter um reforço da proximidade e ir a todos os sítios do Distrito de Setúbal. Eu tive a oportunidade de visitar todas as concelhias e esse processo é muito importante porque nos ajuda, por um lado, a sedimentar uma relação de proximidade direta que eu tenho com os militantes do Partido Socialista há muitos anos, isso não é de agora, e notei com muita satisfação a forma como as pessoas me viam não como alguém que estava em campanha, mas como alguém que sempre esteve presente no território. Há uma segunda dimensão que tem a ver com o conhecimento das realidades de cada sítio. Eu não estou a falar de pessoas, estou a falar de problemas políticos, estou a falar de novos desafios que se colocam, e eu quero-vos dizer que, não obstante considerar que tenho um conhecimento bastante amplo do Distrito de Setúbal, em cada visita fui aprendendo qualquer coisa. Eu deixo um exemplo, para os nossos ouvintes também perceberem. Eu fiquei muito sensibilizado com a dimensão do problema da habitação nos concelhos do litoral alentejano. A acessibilidade à habitação é algo que nós associamos muito ao norte do distrito, mas a verdade é que, fruto da pressão de procura de emprego, nós temos hoje um desafio diferente, em que muitos jovens no litoral alentejano, que antigamente procuravam sair de lá para se poderem sedimentar em sítios e desenvolver o seu projeto de vida à procura de uma profissão noutras latitudes, hoje em dia têm oportunidades de trabalho e dificuldade no acesso à habitação. E eu não quero centrar a minha intervenção nisto, mas quero dar um exemplo de muitos, nos 13 concelhos, onde a proximidade não é só um instrumento de medir o sentimento dos militantes e dos cidadãos, mas é uma forma permanente de estarmos em contacto com a realidade, a famosa bolha parlamentar ou mediática de que falamos. A melhor agulha para furar essa bolha é estar no terreno. E eu tive um privilégio muito grande. Eu penso que a votação expressiva de 92,4 e ter tido um resultado eleitoral superior a alguns que se registaram nos últimos anos, mesmo com lista única, ela se prendeu a um reconhecimento deste esforço. Agora, numa situação que eu diria que foi de grande envolvimento e de grande esforço, eu também sinto que os militantes, dirigentes, deputados e autarcas do PS também me devolveram esta forma de estar. Num sentido mais amplo do Distrito de Setúbal, o Partido Socialista é hoje uma grande força autárquica. Foi um legado muito grande. Eu, quando escolhi o slogan Juntos por um Novo Impulso, procurei fazer um respeito pela nossa memória, mas ninguém pode estar
a pensar o futuro agarrado ao passado. É evidente que temos que saber as nossas marcas identitárias. Eu não vou agora detalhar, porque primeiro não estou em campanha e depois por uma questão também de respeito com os meus intervenientes aqui, os meus colegas intervenientes neste debate, mas quero dizer que a decisão de abandonar a direção nacional do Partido Socialista para ser presidente da Federação motiva-me muito. Eu não sinto tal facto, até porque decorreu de uma escolha própria. Eu acho que nós, na vida política, nunca podemos estar acomodados às funções que transitoriamente vamos ocupando. Sendo autarca, deputado, tendo outras expressões na sociedade, eu tinha mesmo um gosto muito grande em vir colocar o meu cunho, construir equipas, motivar as pessoas. Penso que isso tudo foi conseguido. E o Distrito de Setúbal é um distrito que tem riquezas naturais, de potencial humano, territorial, tremendos. Sempre que se justificar, eu defenderei o diálogo interpartidário como forma de registar consensos nas diversas matérias, sem com isso deixar de identificar e de sublinhar a identidade do Partido Socialista, sobretudo ao nível autárquico, onde, como é evidente, a Paula terá uma opinião diferente da minha e o Paulo também, mas eu entendo que uma Câmara liderada pelo Partido Socialista é uma Câmara que é mais audaz. Agora, obviamente que cada um de nós, como o povo diz, puxa a brasa à sua sardinha, isso é natural, mas eu quero de facto dizer que estou muito motivado para este trabalho e vou chamar para o pé de mim os melhores, aqueles que têm provas dadas e dar também uma oportunidade a uma nova geração, porque eu não acredito na renovação que se defende para retirar pessoas experientes dos sítios e substituir por novos. Eu acredito que com diálogo intergeracional nós conseguimos um equilíbrio e, portanto, o maior sucesso que poderei conseguir com a minha equipa é tornar o Partido Socialista na força política maioritária do Distrito de Setúbal, coisa que ainda não acontece, quase, mas ainda não acontece, e que esses mandatos sirvam para melhorar quer o território, quer a vida dos nossos cidadãos. Eu não quero puxar muito mais por este tema, porque ele é um tema do interior de um partido, mas quero-vos dizer que tentarei ser dialogante, mas intransigente. O Presidente de Federação, termino com isto, Francisco, não é o Presidente de 13 conselheiros. O Presidente de Federação, na estrutura que o Partido Socialista tem, é o elo de ligação entre a política nacional e a política local. A despeito do nosso texto constitucional, nós temos falta de um governo regional e, não existindo, cabe a estas estruturas intermédias, como a DORS do PCP, como a Federação do PS ou a Distrital do PSD, cabe-lhes fazer a ponte entre o interesse do distrito no todo nacional e os combates autárquicos que vamos ter. Ao longo do programa vamos discutir orçamento, vamos discutir coisas ligadas ao arranque do ano letivo. Eu não acredito que existam matérias nacionais nem distritais. Existem matérias do interesse das pessoas que nós representamos e é isso que eu vou tentar transpor, sendo um adversário duro de roer, mas leal e respeitador sempre da pluralidade. Deixem-me especificar a afirmação que fiz há pouco, quando disse que o PS é o maior partido, tem sido o maior partido do Distrito de Setúbal. Estava naturalmente a pensar em todos os tipos de eleições. Nas autárquicas ainda não tem mais câmaras do que o Partido Comunista. O PCP e a CDU continuam a ser o maior partido de base autárquica no Distrito de Setúbal, mas se a isto juntarmos os resultados nos últimos anos nas legislativas e também nas europeias, o Partido Socialista tem sido que tem tido maior sucesso, maior número de eleitos. Francisco, permite-me uma nota muito breve, mas brevíssima sim, mesmo. Sim. Eu fui eleito líder da Federação Distrital de Setúbal do PS e eu quero que o meu partido tenha o maior sucesso. Mas eu queria dar esta nota. Eu acho que uma democracia saudável, essas coisas vão se alternando. O que o Francisco disse agora é factual, é direitinho assim, mas os partidos não devem procurar ser hegemónicos, devem procurar... isto não tem a ver com o que o Francisco disse, tem a ver com a minha forma de estar. Numa democracia saudável, os liderantes oscilam. E o Distrito de Setúbal teve uma evolução. Haverá momentos em que o PS lidera, haverá momentos em que a CDU lidera, existirão momentos em que o PSD lidera, e para mim é muito importante que sejam forças democráticas a liderar. Obviamente que eu vou procurar que o meu partido vença em todo o lado, mas queria dar esta nota porque nós não somos só representantes dos partidos, os dirigentes são também da sociedade civil e são defensores da democracia. E, portanto, o meu fair play não é um fair play por simpatia, é uma defesa da democracia, porque eu distingo sempre o que é o espaço dos democratas do espaço dos antidemocratas. Eu queria dar esta palavra porque vou fazer tudo para a CDU ter menos expressão, vou fazer tudo para o PSD ter menos expressão, mas reconheço estas forças e a outras, como o Bloco e a Iniciativa Liberal e o Livre, e podia continuar, reconheço que somos pares da defesa da democracia e eu não reconheço isso a todos. Paula Santos, não sei se quer fazer algum comentário, se tem algumas notas sobre esta eleição de André Pinotes Batista, ou o que é que espera da relação entre os dois partidos
nos próximos 2 anos aqui na região. Tem sido uma relação cordial. Agora muda uma pessoa, não sei se isso significa que espera outra coisa ou se a expectativa é que continue como até aqui. Muito boa tarde, cumprimento a todos, cumprimento quem nos está a ouvir. Queria dirigir um cumprimento a André Pinotes Batista por esta sua eleição, mas naturalmente compreendem que na vida interna do outro partido é matéria que nós não comentamos. Aquilo que eu gostaria de referir prende-se com o seguinte, porque as questões aliás, as questões que nós colocamos, discutimos, prendem-se com as opções políticas e aquilo que nós identificamos que, nomeadamente na governação por parte do Partido Socialista e até nos diversos governos, também podemos dizer em relação ao PSD e ao CDS de uma forma muito veemente, a verdade é que há um conjunto, nós já tivemos a oportunidade de fazer este debate aqui, mas a verdade é que há um conjunto de investimentos, que há muitos que há compromissos que estão assumidos e que não foram concretizados. E o Partido Socialista tem muita responsabilidade no sucessivo adiamento e na não concretização desses investimentos, que são estruturais para o desenvolvimento do nosso distrito. E agora estou-me a referir concretamente ao nosso distrito. Conhecemos aquilo que foi o processo relativamente à construção do novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, sendo um investimento no plano nacional, ele tem um impacto muito significativo no nosso distrito. Aquilo não nos descansa as decisões por parte do governo do PSD e do CDS, porque aquilo que estão a fazer é, de facto, todo o empenho no alargamento do aeroporto da Portela e este processo está a ficar para trás, mas a verdade é que o Partido Socialista, relativamente a esta matéria, submeteu-se àqueles que são os interesses da Vansi e não aqueles que são os interesses nacionais. Mas poderíamos dar outros exemplos, o hospital no Concelho de Seixal, as questões que se prendem com o reforço e o investimento na ferrovia, também no nosso distrito, a necessidade que há do alargamento, da modernização, de mais comboios a circular, de mais horários, no transporte fluvial. São de facto vários exemplos que revelam que efetivamente não houve a concretização e o Partido Socialista tem responsabilidades nessa matéria. Mas há um outro aspecto ainda que eu gostaria de colocar, porque de facto o PCP tem não só experiência, mas ao longo de todos estes anos um trabalho, provas dadas naquilo que é a sua intervenção. E eu agora aqui queria destacar a intervenção no que diz respeito a nível autárquico, porque de facto um trabalho que se distingue das demais forças políticas, e isso é muito visível no desenvolvimento dos respectivos conselhos onde a CDU tem essa gestão, mas há aspectos que são de facto de grande diferença. Eu queria aqui salientar não só a proximidade, a resolução dos problemas, a defesa dos direitos dos trabalhadores, a defesa dos serviços públicos contra as privatizações, são de facto opções políticas em defesa dos interesses das populações e do interesse público e que são bastante diferentes daquelas que têm sido as opções por parte do Partido Socialista. Portanto, neste quadro eu queria aqui a nossa avaliação, a nossa apreciação é no quadro das opções políticas, sempre com a nossa frontalidade, seriedade também, mas é nesse quadro que vamos continuar a intervir e a verdade é que se o distrito, com todas as riquezas que tem, e é um facto que o tem,
tem sido apontado no seu desenvolvimento devido às opções políticas, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, que não têm concretizado os investimentos e não têm dado as respostas que são necessárias para, de facto, potenciar este conjunto de riquezas e de bens do nosso distrito. Potenciar no sentido do desenvolvimento económico, mas também da proteção daquelas que são as nossas riquezas ambientais e também de património, este desenvolvimento integrado e esta visão integrada que nós temos do distrito e que a verdade tem sido muito penalizado pelas opções políticas destes partidos. Paula de Santo Cunha, ainda sobre este primeiro tema, a eleição de André Pinotes Batista como líder distrital do Partido Socialista, o que é que lhe apetece dizer? Muito boa tarde, Francisco Rito, e também à Paula Santos, e neste caso um particular cumprimento ao André Pinotes Batista. Tal como a Paula Santos disse, é um assunto interno do Partido Socialista, mas nós democraticamente não podemos deixar de dar os parabéns e, sobretudo, desejar um excelente mandato ao André Pinotes Batista, porque o sucesso dele seguramente também será o sucesso do Distrito de Setúbal, que bem carecido está de sucesso e de intervenientes com algum peso político. Porque o André disse aqui algumas verdades e, naturalmente, foi puxando um bocadinho a brasa à sua sardinha, o que também é natural, tentando especificar aquilo que são os melhores trabalhos que, aparentemente, pelo menos para os responsáveis do Partido Socialista, foram sendo feitos através das autarquias, através do governo, e a Paula Santos também não deixou de tentar especificar aquilo que são as grandes virtudes das autarquias lideradas pelo Partido Comunista. Infelizmente, o que nós vemos no distrito de Setúbal não é um distrito com o progresso que seria desejável, e nós temos sempre dito, no PSD, nós temos sempre apontado isso. Infelizmente não temos uma Câmara Municipal para dar de exemplo e para conseguirmos mostrar aquilo que é a diferença. Eu ainda agora estive numa iniciativa de campanha, porque também nós estamos em campanha interna para aquilo que são as distritais, que nós chamamos distritais, e estive no Montijo. E quando o André Pinotes Batista refere, por exemplo, o trabalho das autarquias do Partido Socialista, veja-se o estado em que neste momento está o Montijo, e veja-se o estado em que está, por exemplo, o Barreiro. E não queria continuar por aí, até porque o nosso programa não é um programa sobre a questão das autárquicas em concreto, mas temos aqui dois exemplos, mas este que eu lhe estou a dar é um deles, onde nós temos uma aposta que será com certeza uma aposta ganha, mas vamos deixar isso para o eleitorado. Naquilo que diz respeito à ponte que deverá ser feita entre os responsáveis políticos do distrito, e todos nós acabamos por ser responsáveis políticos do distrito, quer seja na Assembleia da República, quer seja com os cargos que temos nas respectivas estruturas distritais ou regionais, se lhe quiserem chamar assim, acaba por ser importante essa ponte. E também uma outra achega que o André Pinotes Batista aqui deu, que eu também, nesse aspecto, eu também reforço, porque também se passa no meu partido, é que nós acabamos por ser essa ponte, sobretudo num determinado sentido. Somos nós que ouvimos o pulsar da nossa população, as queixas. É verdade que nós ouvimos essencialmente os nossos militantes, que também é uma obrigação nossa quando temos este tipo de funções, é ouvir as estruturas conselhias, ouvir as respectivas secções, e tentar perceber aquilo que são os seus anseios diretos, até os seus anseios políticos, que normalmente têm mais a ver com aquilo que é a nossa matriz política, e cada partido depois terá o seu. Mas nós depois também somos nós os principais ouvintes das críticas que são feitas, quer quando estamos no governo, que é o momento de agora, quer quando não estamos no governo, e nós muitas vezes acabamos por ser o porta-voz na Assembleia da República e noutros órgãos, até mesmo junto ao governo, daquilo que são os anseios das nossas populações. Portanto, por tudo que aqui acabo de dizer, eu desejo muito boa sorte ao André, espero que não ganhem tantas câmaras quanto ele gostaria que ganhassem, porque essas preferia reservadas para o meu partido, mas a população será o júri final daquilo que será o trabalho político que nós vamos apresentar.
Vamos passar para o segundo tema, mas antes ainda a oportunidade, pelo menos ao André Pinotes Batista, se quiser dizer alguma coisa, uma vez que foi aqui muito referido, é ele o É protagonista normal. deste assunto. André, quer dizer ainda mais alguma coisa, mas de forma telegráfica? Sim, mas Desejado, telegráfica. desejado. Sim, mas telegráfica, não vou centrar isto, obviamente, na minha pessoa. Dizer, obviamente, eu tenho uma versão e uma visão diferente daquilo que a Paula, sobretudo, disse sobre o novo aeroporto e outras matérias, mas as eleições autárquicas de 2025, no mínimo, porque até podemos ter outras, vão dar a oportunidade de fazermos este debate público. Eu acho saudável aquilo que acabou de acontecer aqui, que são pessoas de serviço público, têm visões diferentes sobre a sociedade, têm um enquadramento na sua própria força partidária e, portanto, com fair play, eu ouvi as visões diferentes, não as vou rebater agora, sob pena depois nós centralizarmos isto naquilo que não interessa, como o PCP muitas vezes diz que são as pessoas, seja eu ou outra pessoa qualquer. Registrei, Paulo, as nossas divergências, vamos ter muitos fóruns onde os poder debater com respeito mútuo e, portanto, não vou acrescentar mais e assim sou sintético, com o meu a minha devido protesto de divergência, mas nada de dramático. E era isto, basicamente. Certo, passamos então para o segundo ponto. Se a Paula quiser ainda depois dizer alguma coisa sobre este tema, ainda terá a oportunidade já a seguir. O programa ainda tem aqui muitos minutos. O segundo tema que temos para o programa de hoje, como anunciei ao início, é o Orçamento de Estado, ainda o Orçamento de Estado. O Partido Socialista dá um não rotundo ao IRS jovem e à redução do IRC, nem com modelação, diz Pedro Nuno Santos. Essas duas propostas do governo AD podem ser aceites pelo PS, e o líder socialista apresenta 3 propostas ao governo: 500 milhões de euros para a habitação, sendo que esses 500 milhões de euros seriam para projetos apresentados pelos municípios, e 500 milhões de euros durante 10 anos, por ano, durante 10 anos, o que significa um investimento numa década de 5 mil milhões de euros na habitação. A segunda proposta do Partido Socialista é de 270 milhões para o aumento das reformas, e a terceira, 200 milhões para negociar com os médicos um programa, um regime de exclusividade que permita dotar o Serviço Nacional de Saúde de mais médicos. Estas propostas, segundo diz o líder socialista, não têm um peso negativo no Orçamento de Estado, porque trata-se de uma verba de cerca de 1.000 milhões de euros que seria a equivalente àquilo que o governo AD pretende prescindir em termos de impostos, se reduzir o IRS para os jovens, o IRS jovem, e também por conta do IRC, de acordo com a proposta que está apresentada. Começava desta vez por Paulo Edson Cunha. Depois da primeira negociação presencial entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, houve muitas interpretações. Há quem diga que agora estamos mais longe de conseguir um consenso para o orçamento. O Presidente da República continua a fazer pressão, desta vez de forma mais direta ainda, sobre os dois principais partidos, embora também sobre o CDS, sobre o governo, digamos assim, relembrando que um governo minoritário é um governo minoritário, por um lado, e por outro, dizendo que há mais vida para além do programa de governo, e, portanto, dando ideia de que o governo tem margem para ceder, e também pedindo a mesma coisa, o mesmo esforço à oposição, lembrando que é preciso sentido de Estado. Paulo Edson Cunha, qual é a sua apreciação de tudo isto que eu aqui estive a dizer? Eu podia começar com aquilo que tenho dito nas últimas semanas, que é mais um episódio desta telenovela. De qualquer forma, eu neste momento vou-me cingir a uma pequena leitura que já vou dizer quem é o seu autor. Devo dizer que a intervenção do Pedro Nuno Santos, na tarde de sexta-feira, foi dos momentos mais surreais a que assisti nos últimos anos. E Deus sabe como não tem faltado surrealismo à política portuguesa. Pedro Nuno Santos apresentou-se como se tivesse chegado ao Palácio de Raton com um novo cargo constitucional que acabara de oferecer a si próprio, o Primeiro-Ministro do Primeiro-Ministro. É um mundo de pernas para o ar. Segundo a nova doutrina pedro-nunista, qualquer governo que seja eleito em minoria, a precisar de votos da oposição para aprovar um orçamento de Estado, passa a ser executante do programa do segundo partido. O PS governa quando ganha e também quando perde. Sejamos sérios, Pedro Nuno Santos não foi discutir
o orçamento com Luís Montenegro a São Bento. Foi apresentar o seu próprio programa para governar a partir da oposição. Este é um trecho que eu li, que muitos de nós vimos, de João Miguel Tavares. Não podia ser mais fiel àquilo que é a situação que foi apresentada. É absolutamente surreal aquilo que Pedro Nuno Santos fez. Mais valia Pedro Nuno Santos chegar e assumir. Nós não queremos negociar com a AD, nós não queremos negociar com este governo, e eu penso que seria muito mais sério. De qualquer forma, a posição do Sr. Primeiro-Ministro, penso que ainda assim foi uma posição, tenho a certeza que foi uma posição bastante séria, e no sentido de tentar encontrar aqui ainda uma solução, ainda uma pequenina ponte para aquilo que Pedro Nuno Santos veio fazer, porque veio eliminar completamente aquilo que são as propostas da AD e querer governar a partir de uma suposta proposta e colocar, eu não tenho dúvidas nenhumas que vai haver aqui concordância com a esquerda toda que temos aqui no programa, porque é o desejo de Pedro Nuno Santos, é que a esquerda, que está em clara minoria no Parlamento, passe a governar através deste tipo de estratagemas. E não tenho mais a acrescentar neste momento. Relativamente ao papel do Sr. Presidente da República, eu também confesso que não é dos papéis que eu, da forma como está a gerir, da forma como eu penso que ajude mais à solução. De qualquer forma, nós só no final é que iremos perceber se a estratégia de todos os intervenientes, de todos os atores políticos, no final é que vamos conseguir julgar verdadeiramente, porque pode dar-se o caso deste tipo de pressão e da forma como está a fazer a pressão até vir a resultar. Mas não me parece, como analista, e nós não somos propriamente analistas, mas estamos aqui a analisar neste momento, e como analista, claramente não me parece que seja o melhor caminho para ajudar a encontrar uma solução. Relativamente ao Presidente da República, passámos de uma primeira fase em que as pressões eram de forma mais indireta, notícias que passavam nos jornais, posições que eram transmitidas sem ser pela boca do próprio, e agora já se percebe claramente que o Presidente está empenhado em que o Orçamento de Estado possa passar e que vai tentar pessoalmente pressionar os dois principais partidos a chegarem a um entendimento. Paula Santos, sobre o Orçamento de Estado, esta já é a terceira vez consecutiva que falamos aqui deste tema. Eu recordo que o Orçamento de Estado, salvo erro, deveria ser apresentado à Assembleia da República a meados deste mês que vai entrar, de outubro, penso que a 13 de outubro, já não temos muito tempo. Como é que olha para esta reunião, a primeira presencial entre o líder da oposição e o Primeiro-Ministro? Quer parecer-lhe que há condições para se entenderem ou não acredita nisso? Há aqui duas questões que eu queria suscitar. Uma primeira é que entre o PS e o PSD, e até na sequência desta reunião que houve, procuram disfarçar divergências. Aliás, procuram divergências para disfarçar aquilo que os une. E era isto que eu queria aqui suscitar, porque mesmo que o IRS jovem e o IRC não constem da proposta do orçamento, isso não faz que a proposta do orçamento passe a ser uma boa proposta, porque com aquilo que o governo tem vindo a adiantar, ela obedecerá àquilo que são as opções políticas e ao programa por parte do governo, e portanto já identificámos que não é aí que se vão encontrar as soluções para resolver os problemas que afetam a vida dos portugueses e do nosso país. De facto, vemos muitas divergências em termos públicos, mas a verdade é que pode estar a ser preparado todo um caminho e o espaço para a convergência entre o PS e o PSD. E a segunda nota que eu gostaria de referir prende-se com o seguinte: aquilo que nós temos ouvido relativamente a essa reunião entre o PS e o PSD é que aquilo que é preciso está ausente, está de fora. A questão dos salários
não ouvimos de qual é que são as opções, as perspectivas, aquilo que conhecemos com a proposta que o Governo adiantou e que é pública, se for essa, é manter uma lógica de baixos salários, é manter um caminho de contenção salarial, quando os salários em Portugal são extremamente baixos, quando o índice de pobreza é significativo, e é significativo junto dos trabalhadores, trabalham, têm um salário, mas não conseguem sair da situação de pobreza no nosso país, quando o aumento dos salários é determinante para a melhoria das condições de vida, quando temos uma situação em que os principais grupos económicos têm de lucro por dia mais de 30 milhões de euros, o que prova que há dinheiro, ele está mal distribuído e está concentrado e acumulado nos lucros destes grupos económicos, quando aquilo que era preciso era de facto uma justa distribuição da riqueza, porque quem cria a riqueza são os trabalhadores com o seu trabalho, mas aquilo que vimos é que os salários continuam a ser de facto muito baixos, e a perspectiva que o Governo aponta é uma linha de manutenção de baixos salários, muito longe de muitos países que integram a União Europeia. Eu não estou a falar somente do salário mínimo nacional, estou também a falar do salário médio. Portanto, a questão do aumento dos salários é uma questão de urgência, uma questão de grande importância, é possível e é justo, porque é isso que permite também não só melhorar as condições de vida, como já referi, mas também contribui para a dinamização da nossa economia. Mas ausente desta negociação está também a questão que é necessário os salários, as pensões, valorizar de facto, recuperar e valorizar o poder de compra dos reformados na saúde, na educação, na habitação. São questões que são da legislação laboral, remover as normas gravosas da legislação laboral. Eu estou a colocar aspectos dentro que são do orçamento e fora do orçamento, mas são questões que são centrais hoje para a vida dos trabalhadores do nosso país e para a população do nosso país. Aquilo que está presente continua a ser uma linha, aliás, é essa a opção por parte do PSD e CDS, já aqui referi, de manter uma política de baixos salários, de ataque a serviços públicos, de transferência de recursos financeiros para grupos privados, na saúde, isso é muito evidente, de ataque a direitos e, portanto, não é isto que é essencial. E aquilo que temos assistido é que tudo o que tem sido dito em torno destas, vou utilizar a expressão que é utilizada, destas negociações, desta reunião, procura de facto eludir o essencial. E o essencial são as respostas que são necessárias para resolver os problemas que afetam a vida das pessoas nos nossos países. É nisso que nos vamos naturalmente concentrar na nossa intervenção, já o dissemos, tivemos aliás a oportunidade de já o expressar em diversos momentos, a nossa oposição a esta opção política, e não o deixaremos de fazer, tal como não deixaremos de propor e de apresentar as soluções que são necessárias, mostrando que é de facto possível romper com estas opções políticas e avançar por uma política alternativa que efetivamente resolva os problemas da vida das pessoas e que combata estas profundas desigualdades e injustiças que o governo do PSD e do CDS ainda quer agravar. André Pinotes Batista, o primeiro-ministro Luís Montenegro, no mesmo dia em que se reuniu com Pedro Nuno Santos, classificou a proposta socialista, que eu já aqui sintetizei, como radical e inflexível, e entretanto o Presidente da República veio alertar, quer PS, quer AD, que se não houver entendimento, quem pode beneficiar é o Chega, o Partido Chega. Qual é o seu comentário? Bem, antes de mais, este orçamento, que será entregue no dia 10 de outubro, ainda não é do nosso conhecimento, e eu acho que deve haver sempre a cautela de dizer o seguinte. Nós, Partido Socialista, temos sido pressionados a aprovar um documento cujas linhas que se conhecem são ainda muito ténues. Esta pressão sobre o Partido Socialista levou-me, numa entrevista esta semana ao Observador, a dizer o óbvio. Um primeiro-ministro que se empenhe exclusivamente em ver o seu orçamento chumbado, em princípio consegue. E Luís Montenegro está muito motivado em ter o seu orçamento chumbado. E é importante que as pessoas percebam que o proponente de qualquer documento, seja uma simples moção numa Assembleia de Freguesia ao Orçamento Geral do
Estado, pode sempre colocar no documento as alíneas e as políticas que inviabilizam que outros partidos possam votar favoravelmente ou abster-se. E, portanto, eu acho que é importante que os nossos ouvintes tenham esta noção. O empenho de Luís Montenegro em chumbar o orçamento é total e, se não inverter a sua posição, é muito provável que o consiga. Eu gostei muito de ouvir o secretário-geral do Partido Socialista este domingo dizer que não abdicava das suas convicções com receio de perder umas eleições. Acho que há formas de estar na política que merecem ser sublinhadas e, de facto, quando um partido, por um taticismo eleitoral, que é dúbio, até porque as últimas sondagens colocam o Partido Socialista à frente da AD, mas ainda assim cede ao cálculo aquilo que é da convicção, perde as condições. Eu tenho muito orgulho na liderança de Pedro Nuno Santos se sustentar nestas convicções. O IRS, a que chamam jovem, e que eu acho que nós devíamos parar de chamar IRS jovem a uma coisa que é irracional, recessiva e sem cabimento do ponto de vista da macro e da microeconomia, que aliás, esta medida por parte de entidades insuspeitas por serem simpáticas para o Partido Socialista, o Conselho Superior de Finanças, o próprio FMI, entre outras entidades, a UTAU, já vieram dizer que tem um perigo real de colocar o país em déficit a um breve trecho, e o IRC, que é uma política profundamente errada, não são linhas radicais, são linhas de bom senso. Ou não, eu costumo perceber, nós tivemos a rentrée do Partido Socialista no início deste mês, Pedro Nuno Santos teve a oportunidade de colocar de forma clara quais eram as condições das quais o Partido Socialista estaria disponível a negociar e talvez viabilizar o orçamento, e durante 29 dias o Primeiro-Ministro não ouviu ou não quis ouvir e entrou numa estratégia sistemática de apocar o PS. E o que é o mundo de pernas para o ar, usando uma expressão que o Paulo Edson Cunha aqui utilizou, é quando nós temos uma oposição disponível a falar para a viabilização de um documento e uma posição ultraminoritária que parece estar obcecada apenas em chumbar o referido orçamento. O PS só viabilizará um orçamento de Estado que não inclua ou tenha como pressuposto essas alterações de IRS e IRC ou qualquer forma de modulação, porque elas são más para o país. Custa-me inclusivamente ouvir a Paula, em nome da CDU, do PCP, aliás, peço desculpa, dizer que estamos a tentar disfarçar proximidades que temos. O Orçamento de Estado, 80% dele está definido previamente a qualquer força política, tem a ver com uma gestão corrente, despesas correntes, obrigações do Estado, e não é de menos importância a matéria fiscal. Eu gostava que a CDU, nesta matéria, podendo divergir em tantas outras, e a Paula disse algumas, pudesse juntar a sua voz com uma consciência de esquerda àquilo que é fazer peito a medidas fiscais que são iníquas, ineficazes e irracionais. Ora, nestas reuniões que vão havendo, esta infantilização, é uma grande armadilha da direita e do comentariado de direita, porque fazem um fato a Pedro Nuno Santos que não corresponde ao que o líder do PS é, que é o irresponsável, o imaturo, a criancice. Tudo isto é fabricado artificialmente quando nós falamos do homem que em Portugal negociou mais orçamentos de Estado. Pedro Nuno Santos foi pivô da geringonça, na qual teve a negociar 4 orçamentos de Estado. Posteriormente, nas outras funções, negociou com António Costa e Mário Centeno, e João Leão e Fernando Medina, mais 3, está a negociar o seu 8º orçamento de Estado. Não há ninguém com maior experiência negocial do que o próprio. Agora, coisa diferente é, não peçam ao Partido Socialista para anular o que é, com medo da voz popular, que isso nós não podemos fazer. Mas eu diria, e finalizando, que o cuidado que tivemos em fazer propostas que não ultrapassem os 1.000 milhões de euros, explicar porque é que destinamos estas verbas e para o quê. Nós estamos a falar em concreto de 500 milhões de euros para investimento público destinado à construção e de habitação. Nós estamos a falar de um aumento extraordinário de pensões de 1,25%, que é o correspondente a 3 indexantes de apoio social. Nós fizemos as nossas contas de maneira a podermos incluir também um regime de exclusividade no SNS de adesão voluntária, alargando nesta negociação um impacto de mais de 270 milhões de euros. E nós fizemos estas contas e também para o IRC e para o IRS dito jovem, mas que não é, como aqui já expliquei, nós tivemos a oportunidade, por exemplo, no IRC dizer que o incentivo à capitalização das empresas ou os incentivos fiscais à valorização dos salários dos portugueses são muito mais importantes. Tudo isto está quantificado. Já dissemos quanto custa, portanto, finalizo dizendo o seguinte. O Partido Socialista disse ao que vinha há mais de um mês. Foi apocado, não se deixou infantilizar por este debate e mantém a sua disponibilidade. A maior prova de responsabilidade política é mantermos a nossa disponibilidade depois da atitude infantil que o Governo tem tido e, por fim, quantificamos quanto é que cada medida custa para que as contas públicas continuem a ser boas.
desejamos que os portugueses tenham contas certas e vidas boas, e é nesta visão equilibrada que nos apresentamos. Agora, acho mesmo, Francisco, que o exagero de dramatização de Luís Montenegro já foi tão longe que já nem os militantes do PSD acreditam que ele esteja de boa fé nas negociações. Seja como for, Luís Montenegro tem que negociar com quem lhe viabilize um orçamento. E como parece estar mais próximo do Chega e da IEL, talvez seja com esses partidos que tem que falar. Não sei se Paulo de Santo Cunha, já vi que ligou o microfone, quer dizer alguma coisa. Pedia-lhe que fosse muito rápido para termos ainda aqui uns minutos, e já são menos de 10 minutos para falarmos sobre o início do ano letivo. Sim, Paulo Cunha. É só uma frase. No fundo, o que o Partido Socialista quer é atirar-nos para o colo ou para os braços do Chega. Mas, infelizmente, para o Partido Comunista, para o Partido Socialista, não vai conseguir. Aliás, quem tem feito acordos com o Chega durante esta legislatura, nós sabemos bem quem é, tem sido o Partido Socialista. Muito bem, passamos então. Paulo Santos, quer dizer também ainda alguma coisa sobre este tema? Francisco, eu também preciso de uma nota de 30 segundos. Sim, então, mas muito rápido, para depois começarmos por Paula Santos relativamente ao início do ano letivo. Diga, Paula. Sim, eu queria só, já que foi feita essa referência, então trazer aqui de uma forma mais desenvolvida, mas eu procurarei ser breve. Sim, procuram, ou seja, um conjunto de puxar por divergências, ensinar divergências, mas há diversos aspectos, incluindo na política fiscal, em que o PS e o PSD estão em convergência, aliás, com a Iniciativa Liberal e o Chega, porque quando nós avançamos com propostas para pôr fim à injustiça fiscal, no sentido de tributar de forma mais efetiva os lucros dos grupos económicos, dos bens de luxo, do património de luxo, o Partido Socialista rejeita sempre, aliás, e temos que, tal como rejeita o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega, e isso revela bem as opções e as convergências, porque era aí que me estava a referir, mas também não podemos deixar esquecer aquilo que foram as opções por parte do Partido Socialista, em particular neste Orçamento de Estado de 2024, do alargamento de isenções e de benefícios fiscais que favorecem sobretudo os grupos económicos. O PCP denunciou desde a primeira hora, e nós obviamente não acompanhamos, nem a redução do IRC, porque vai favorecer sobretudo os grupos económicos, nem o IRS jovem, mas tem sido o Partido Socialista também a aprofundar essas injustiças e em convergência com o PSD e os outros partidos à direita, a impedir de facto medidas no sentido de uma maior justiça fiscal. Eu queria que isso ficasse claro, porque a realidade, nas questões que são centrais, é isso que demonstra de facto esta convergência entre estas forças políticas. André Pinotes Batista. Uma frase simples. O Partido Socialista não fez nenhum acordo com o Chega e dizer o contrário é mentir. Peço desculpa ao Paulo, já foi dito aqui várias vezes, eu tento responder da forma mais singela possível. A estratégia de Luís Montenegro ao repetir isto é colocar o Chega em causa. Eu percebo, uma estratégia política, estão a tentar secar o Chega, ir buscar eleitorado ao Chega. Está escrito no Príncipe, está escrito na Arte da Guerra, está escrito na liderança do Kissinger, faz parte, mas não repitam, o Partido Socialista até o momento fez 0 acordos com o Chega. A estratégia não é contra o Partido Socialista, diz-se isto para chegar ao Chega, mas como o Chega não tem aqui nenhum interveniente, e não me cabe a mim fazer a defesa das posições de um partido que sabem a minha posição do que é que eu acho que representa para o espectro político, mas eu quero dizer o seguinte, factualmente, o Partido Socialista não fez nenhum acordo com o Partido Chega. Nenhum. E com isto entramos então no último tema do programa de hoje, o início do ano letivo. Começou há 2 semanas, já temos aqui algum tempo e também alguns dados para analisar este arranque do ano letivo. E eu começava desta vez por Paula Santos. Um dos problemas que se confirmou este ano é que continua a haver falta de professores e por isso há alunos sem aulas, pelo menos sem professor a uma disciplina. Este ano arrancou com mais alunos nessa situação, ao início eram 241 mil e agora, passadas 2 semanas, são 146 mil. O Ministro da Educação diz que tem um objetivo, assumiu esse compromisso e esse objetivo de, durante ainda este primeiro período, reduzir em 90% o número de alunos que são afetados por este problema, comparativamente com o primeiro período do ano letivo anterior. Isto por um lado. Por outro lado, penso que é consensual reconhecermos que este ano letivo se iniciou
com uma paz social que não se via há alguns anos, designadamente no ano anterior. Paula Santos, concorda com esta abertura, digamos assim, que eu aqui fiz? Ou qual é a sua perspectiva sobre o arranque deste ano letivo? Este ano letivo iniciou com os problemas todos por resolver. Essa é que é a verdade. São os professores em falta. Aqui no nosso distrito estima-se que cerca de 25.000 crianças e jovens não tenham um professor, pelo menos um professor a uma das disciplinas. Estamos a falar de números de facto muito significativos, do que é que isso representa também no plano da aprendizagem destas crianças e jovens. Mas os problemas não se ficam por aqui, porque faltam psicólogos, faltam terapeutas, faltam meios e recursos para a educação inclusiva, a ação social escolar continua aquém daquilo que é necessário, há problemas de instalações de equipamentos nas escolas que não tem havido o financiamento para dar concretização, não tem havido, ou seja, não se tem concretizado as obras que são necessárias. E a verdade é que há este conjunto de problemas que estão por resolver e que exigem respostas, e a verdade é que da parte do governo não vemos as respostas que são necessárias. Aliás, o próprio governo tem reconhecido, tem avançado com um conjunto de medidas avulsas que o próprio governo reconhece que não vai resolver o problema. A verdade é que não se tem adotado, não se percebe a perspectiva e o caminho por parte deste governo. Aliás, percebe-se, porque aquilo que este governo tem feito, aliás, os problemas da escola pública não resolve, mas houve um aumento da transferência de verbas para a escola privada. É esta a opção por parte do governo. Mas a verdade é que são necessárias medidas estruturais, nomeadamente nas carreiras, nos salários, nas progressões, na valorização da profissão docente, para resolver este problema da falta de professores nas escolas. E a questão é quais são os compromissos que o governo assume relativamente a esta matéria, no sentido efetivo da valorização da carreira, de medidas concretas para esta valorização. E todos os outros aspectos que referi continuam sem resposta por parte do governo. Aliás, tivemos a oportunidade na Assembleia da República de agendar um debate que contou com a presença do Ministro da Educação, onde este conjunto de aspectos que estou aqui a colocar ficaram sem resposta. André Pinotes Batista, e na sua perspectiva, como é que começou este ano letivo? Antes de mais, queria dizer que há uma parte de verdade naquilo que a Paula diz. Os problemas que se assistiram, muitos deles eram problemas que os problemas que se conheciam, que se realizaram, eram problemas que já existiam, muitos deles, e que eu tenho dito aqui, não me canso, são problemas estruturais. São problemas estruturais. Quando o Nuno Crato disse que tínhamos professores a mais, estava enganado. Hoje, quando nós temos um debate que começa com o PSD a dizer que baixou o nível de alunos sem professor, mentindo, e depois percebemos que o número baixou para um número maior. É ridículo, mas eu vou repetir. Este governo anunciou que tinha reduzido o número de alunos sem pelo menos um professor, quando o número aumentou. E é este tipo de postura que leva a perigar uma escola pública para todos, sem exclusões e exceções, que leva a que a falta de professores seja adressada de uma forma pouco séria. Mesmo esta ideia do atual ministro de que vai reduzir em 90%, a que desejo-lhe as maiores felicidades nisso, se nós formos ver todos os anos, se reduzem 80% ou 90% ao fim do mês. Tem a ver com dificuldades de colocação, além da escassez de professores. E é muito importante que as pessoas percebam que lhes estão a mentir. Porque quando se mente, por definição a coisa está errada, e de um titular de cargo público espera-se que não se minta. Coisa diferente é, além de se mentir e de ser errado, estar a esconder um problema que é estrutural. Há muito tempo que tenho a dúvida se Luís Montenegro quer mesmo continuar a ser primeiro-ministro. É que quanto mais tempo passe, mais óbvio se vai notar que planos como o Plano Mais Aulas e Mais Sucesso e outro tipo de PowerPoints que eram tão criticados e que hoje são anunciados não resolvem nada do que é estrutural. E o PSD andou durante anos a tratar problemas gravíssimos da nossa sociedade, que são estruturais, como se fossem coisas de incompetências socialistas, não somando os seus votos, nem desenhando políticas para resolver esses estrangulamentos. E agora, com o peso da governação às costas, decidiu fugir em frente
e, tal como fez em campanha, faltar à verdade sistematicamente. Cada dia que passa com Luís Montenegro à frente de um governo é um dia em que devemos questionar o que é que já fez para resolver os problemas. É que nos primeiros 3 meses, Luís Montenegro anunciou pacotes sobre tudo. Batizou infraestruturas, falou de política fiscal, falou de migrações, falou de educação, falou de habitação. E aquilo que nós vemos é que tudo o que eram problemas estruturais estão cá. Estão cá e não se vê uma estratégia, ainda que ela fosse diferente daquela que o PS nomeava, mas não se vê de todo. Eu lembro-me bem do combate. Eu não sei se a Paula nessa altura integrava a Comissão de Educação, mas tenho a certeza que acompanhou de forma próxima esta questão. Quando foi do combate dos contratos de associação, a única guerra que eu vi o PSD travar pela educação nos últimos anos era manter contratos com privados que tinham escolas ao lado de públicas, a tal visão liberal, neoliberal, do cheque e da escolha, que é uma visão distorcida. E, portanto, aquilo que está a acontecer ao atual governo e a abertura do ano letivo 24-25 é disso um exemplo, é estar-lhe a cair a realidade aos ombros. E quem é governante e tem a realidade aos ombros é obrigado a agir. Não quer dizer que acerte tudo, ninguém acerta tudo. O Partido Socialista cometeu os seus erros. Agora, quem esconde logo o sol com uma peneira, quem finge que os problemas não são estruturais, pode estar a comprar tempo, mas a realidade impõe-se sempre. E nestas coisas, infelizmente, eu temo que o tempo nos venha a dar a razão. Eu já agora dou nota que no Lisboa e Val do Tejo existe uma maior dificuldade para atrair e fixar professores, um problema que também há no Algarve, mas que isto também tem a ver com o facto de não existirem políticas transversais e coerentes entre si para tornar mais atrativo isto. Quer dizer, nós estamos a falar de regiões que tradicionalmente têm condições para as pessoas se fixarem. E acho que tem que haver aqui uma reflexão. O PSD e o CDS não têm que ter a visão do PS. Não têm que deixar de ser eles próprios. Têm que deixar de enganar as pessoas com estes anúncios que depois não correspondem a nada. E as pessoas já estão cansadas. Isto depois é uma coisa que temos que refletir todos. As pessoas estão cansadas de passa-culpa. E o mais estranho ainda é que ainda agora chegou, já esteja no passa-culpa. Tentaram com as contas públicas, tentaram dizer que tinha uma herança má e depois começaram a distribuir dinheiro. A saúde das finanças públicas portuguesas é hoje mais débil do que era há 5 meses atrás. As soluções estruturais para os problemas não se veem. Eu não me importo de dar combate político a quem tem uma visão diferente da minha. A razão não vive toda à esquerda. Existem soluções diferentes para os mesmos problemas. A grande dificuldade do debate político atualmente é que eu consigo defender as posições da esquerda e sustentar porque é que elas são razoáveis, e eu não sei qual é a política da direita para além de entregar a privado e culpar outros que não os próprios. Há de haver um dia em que Luís Montenegro, para além de tentar chumbar o orçamento, tem que começar a governar. Mas, enfim, cada dia que passa é um dia mais difícil para a direita continuar a sustentar esta narrativa. Veremos, mentiram para dizer que melhoraram uma coisa que piorou. Mais valia dizerem que o problema era estrutural e que precisavam de tempo. Mas pronto, fica esta reflexão. E neste tema fica a faltar a posição de Paulo Edson Cunha. Eu estava a aguardar para o final para poder responder ao que foi dito, neste caso, pelos partidos da oposição, por Paula Santos e por André Pinotes Batista, mas Paulo Edson Cunha teve que se ausentar e já não está aqui entre nós para poder falar sobre o início deste ano letivo. Talvez no próximo programa ainda se possa pronunciar sobre isso. Sendo assim, cabe-me apenas agradecer a André Pinotes Batista e Paula Santos e despedir-me dos dois, assim como dos ouvintes. A Semana Política está no ar na Popular FM às segundas-feiras às 5 da tarde e repete à terça-feira. Fica também disponível em podcast e aproveito para desejar uma boa semana a todos e estaremos de volta de hoje a 8 dias. Boa semana, boa tarde. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.